Bem, após a gente ter falado sobre alguns conceitos sobre vetores, aquelas 4 operações básicas que a gente vai precisar bastante aqui, vamos aplicar elas em algumas grandezas físicas, ou seja, em algumas medidas da física. Por exemplo, a velocidade. E mais adiante nós vamos aplicar isso também na aceleração, no estudo da força e outros conceitos físicos mais. Mas vamos devagar, vamos começar pela velocidade, né? Eu separei aqui 2 movimentos, né? O movimento circular e o movimento retilíneo, né? E aqui nós vamos falar das 2 velocidades, que é a velocidade escalar, que é aquela que não necessita da orientação, e a vetorial, que necessita da orientação. Vale lembrar também que quando se comenta módulo da velocidade, usa-se esse símbolo lá da matemática, o módulo de um número, que quer dizer velocidade sem o seu sinal. Porque em alguns momentos ela pode aparecer com um sinal positivo ou negativo, né? E quando se fala módulo, está se analisando ela sem o seu sinal, ok? Ela pode vir sem um módulo, aí você vai considerar o sinal positivo ou negativo, mas, enfim, já fica sabendo quando falar módulo da velocidade, é o estudo dela sem o sinal. Então vamos aqui no movimento circular. Lembra um pouquinho quando você está andando de carro, que o carro está numa reta e daqui a pouco ele faz uma curva para a direita. E o que é que acontece com o nosso corpo? A tendência dele é ir para a esquerda, mas o carro puxa a gente vai mantendo o caminho junto com o carro. O carro faz uma curva para a esquerda, a gente sente um leve movimento do nosso corpo para o outro lado. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que naquele instante você tinha uma velocidade apontada num sentido e de repente ele mudou o sentido. Então aí é que entra o estudo da velocidade vetorial, né? Que é o nosso caso aqui, ó. Nesse movimento circular, em cada ponto da trajetória circular, a velocidade está apontada em sentidos diferentes. Tá? É isso que é o estudo da velocidade vetorial. A velocidade escalar é ao longo do caminho, que tem, obviamente, não tem a mesma direção e o sentido da velocidade vetorial. Já no movimento retilíneo, observa, se um carro se desloca nesse sentido, a velocidade vetorial não muda em momento algum, é sempre no sentido em que ele está no seu movimento, a não ser que num dado momento ele troque o sentido do movimento, ou seja, ele deu marcha ré. Aí a velocidade vai mudar o sentido dela, tá? Então já fica sabendo que existem 2 tipos: a velocidade escalar, que você não está preocupado com a direção e sentido, e a velocidade vetorial. Nós vamos aplicar isso aí num exemplo bem prático, bem básico do estudo da velocidade relativa, que é aquele clássico exercício, exemplo do barco navegando num rio. Tá? Mas antes da gente entrar nos exemplos, vamos analisar aqui o seguinte, né? A gente vai precisar identificar, dar nomes, isso às vezes varia de um livro, de um autor para outro, mas enfim, que são o seguinte, velocidade relativa é quando você tem agindo sobre um corpo várias velocidades, e aí ela se resume numa só, que é a velocidade resultante, que é o que nós vamos analisar. Imagina um barco num rio. Se o rio não tiver correnteza, nenhuma velocidade vai atuar sobre ele, a não ser que o barco ligue o seu motor, que o cara reme num sentido ou no outro sentido. Fora isso, se não tiver remando, não tiver com o motor ligado e nem tiver correnteza, ele não vai ter velocidade nenhuma. Então eu não vou precisar me preocupar de direção e sentido aqui, né? Então, nós podemos ter aqui as seguintes situações: a correnteza do rio. Aí eu vou chamar de velocidade da correnteza do rio, ó, VC. Vamos simbolizar por essas letrinhas aqui. O barco pode ter a velocidade dele em relação ao rio, que eu vou chamar velocidade do barco em relação às águas do rio. Tá? Quem observa de fora vai ver a velocidade do barco em relação à margem do rio. Então é esses 3 elementos que nós vamos trabalhar. Lembrando que a velocidade do barco, botei aqui diferente,
em relação às margens é justamente a resultante entre esses dois vetores aqui, né? Que eu vou, a partir de agora, demonstrar como vetor usando uma setinha aqui em cima. Não importa a direção e sentido, ela é sempre dessa forma, ok? Então vamos lá. Então, não esquece, velocidade do barco em relação às margens do rio é o somatório dessas duas aqui, tá? Lembra aqueles quatro conceitos de vetor resultante da aula inicial? Vamos aplicar aqui nas seguintes situações. Então vamos lá. Imagina que eu tenho um rio, botei aqui dois barcos para a gente analisar duas situações diferentes. E a correnteza do rio está nesse sentido, né? Agora você imagina se o barco não está com o motor ligado, se o barco não está, quem está no barco não está remando, o barco está ali no rio, foi deixado ali no rio. Se a correnteza está nesse sentido, é óbvio que esse barco já tem um vetor, né, uma velocidade, que ele está sendo empurrado por quem? Simplesmente pela correnteza. Então eu vou chamar aqui de VC, velocidade da correnteza. É a única coisa que está impulsionando o barco. Agora, imagina se esse barco liga seus motores nesse mesmo sentido. Então, agora eu tenho uma segunda velocidade, que é a velocidade do barco em relação às águas do rio. Ora, então eu tenho a correnteza impulsionando o barco e o motor do barco agora também aplicando ele uma velocidade no mesmo sentido. Ora, qual seria então a velocidade do barco em relação às margens? Se eu voltar no primeiro exemplo que eu dei sobre aquele somatório de vetores, hoje vai ser bem fácil, bem simples ali. Ou seja, a velocidade do barco, que é vetorial, em relação às margens do rio vai ser VC, que é a velocidade da correnteza, mais a velocidade do barco em relação às águas. O que pode atrapalhar você aqui um pouquinho é justamente essa denominação, velocidade do barco, mas procura encaixar essa visão aqui para você diminuir essa confusão que você vai fazer aqui. Tá? O rio não mudou a correnteza do rio vai continuar no mesmo sentido. Agora eu botei um barco navegando no sentido contrário. O que é que nós vamos ter? Vamos continuar tendo a velocidade da correnteza nesse sentido. Velocidade da correnteza. Só que agora a gente vai ter, nesse caso aqui, a velocidade do barco em relação à água. Velocidade do barco em relação à água. Né? Ora, ficou bem claro, ali está bem claro para perceber que esses dois vetores vão se subtrair agora. Então, nesse caso, o que nós vamos ter? Qual vai ser a real velocidade do barco? Vai ser a velocidade da correnteza menos a velocidade do barco em relação às águas. Eu costumo colocar aqui, né, um critério que é um menos o outro, o maior menos o menor, perdão. Né? Aí você na hora vai ver que se a velocidade do barco for maior, da correnteza for maior do que a do barco em relação às águas, o barco vai ser arrastado rio acima, rio abaixo, né? Vai ser arrastado. Agora, se a velocidade do barco for maior, ele vence a correnteza e se desloca. Então, enfim, aqui será a velocidade da correnteza menos a velocidade do barco em relação à margem, perdão, em relação às águas. Isso. Ok? Aqui é que entra aquela história do módulo. Tá? Porque se essa daqui for maior do que essa, o resultado daria negativo. E se eu estou trabalhando com módulo, resultado sempre sinal. Ok? Esse outro exemplo, o que acontece? Olha só, eu botei o barco tentando atravessar o rio nesse sentido. Né?
a correnteza do rio continua como? Nesse sentido aqui. Então, eu tenho nesse ponto a velocidade de quem? Da correnteza. Só que o barco direciona os seus motores nesse sentido aqui. Então, aqui é a velocidade do barco em relação às águas do rio. Olha, eu tenho agora aqui a formação de um ângulo qualquer, que eu vou chamar de ângulo alfa, né? Eu vou nesse exemplo aí, a gente poderia até dar valores para calcular isso, né? Mas vamos deixar do jeito que está. Como é que ficaria? Então, poxa, eu esqueci. Pô, se esqueceu, não tem problema, volta lá no teu livro, volta no início dessa aula de hoje, tá lá, ó, é o último exemplo de somatório de vetores, né? O último conceito dele. Tá lá, é aquela que parece com o teorema de Pitágoras, porque ela começa com o teorema de Pitágoras, como? Velocidade do barco ao quadrado, do barco em relação à margem do rio, né, ao quadrado, é igual a velocidade da correnteza ao quadrado mais a velocidade do barco em relação às águas ao quadrado, mais, aí é que entra, se esse ângulo aqui fosse de 90 graus, beleza, faria só isso, que é a questão do barco querendo atravessar aqui, ó. Tá? Então, o que é que nós vamos ter? Mais 2 vezes o VC, que é o V1, vezes VBA, vezes o cosseno do ângulo, que está aqui, cosseno do ângulo alfa. E aí, nesse somatório, né, não esquece que primeiro você vai ter que efetuar tudo isso aqui, toda essa multiplicação, né? Vai ter que pegar o valor, por exemplo, se for o ângulo de 30 graus, vai buscar lá o cosseno de 30 graus, 60 graus, cosseno de 60 graus, 120 graus. Opa, cuidado aí, né? Quando você aplicar aqui o cosseno de 120, ele é negativo. Então, por isso, esse sinalzinho aqui vai mudar. Porque se isso aqui for negativo, aqui vai ficar negativo, ok, galera? Então, ó, teve dúvida? Volta as explicações, volta. Eu sei que isso vai dar um pouquinho de trabalho você ter esse entendimento aqui, tá? Esse entendimento. A correnteza, a gente está chamando de VC. Velocidade do barco em relação à água, VBA. Juntando os dois, nós temos a velocidade do barco, né? Vou fazer até um desenho aqui, completar esse desenho, para você ver aqui, ó. Se eu prolongar esse vetor aqui em cima, ele fica assim, ó. Olha o que é que eu fiz. Eu estou projetando ele aqui. E vou pegar esse aqui e vou projetar ele aqui. Olha, quem é esse aqui em cima? Velocidade da correnteza. Quem é esse aqui? Velocidade do barco em relação às águas. E, finalmente, a gente tem aqui, ó, o barco acaba se deslocando nesse sentido aqui, ó. Esse vai ser o movimento do barco em relação às margens do rio. Ou seja, a gente pode imaginar o seguinte, o cara aponta o barco para cá, a correnteza puxa para ele para cá, ele vai nesse sentido aqui. Gente, isso aí é um conceito muito usado pelos velejadores, né? De repente o barco, a vela dele não tem motor, ele só usa o quê? O vento. O vento, posicionamento das velas do barco, e ele vai manuseando embaixo uma haste que ele procura movimentar ele de forma que ele tem esses vetores aqui. É óbvio que ele não vai estar lá fazendo essa continha, não dá tempo, ele vai lá na experiência dele, tá ok? Então, se tiver dúvida, vamos fazer o contato.